Salmo 89, versículos 1 ao 4, a misericórdia, a verdade de Deus e o seu pacto. 5 ao 14, a glória e a perfeição de Deus. 15 ao 18, a felicidade dos que estão em comunhão com Ele. 19 ao 37, o pacto de Deus com Davi, com o tipo de Cristo. 38 a 52, o lamento por causa de um estado calamitoso, a oração pela retomada do pacto. Versículos 1 ao 4. Ainda que as nossas expectativas possam nos trazer desilusões, contudo, as promessas de Deus estão estabelecidas nos céus. Em seu eterno conselho, estão fora do alcance dos oponentes do inferno e da terra. Até na ilimitada misericórdia de Deus e sua verdade eterna, é capaz de consolar até em meio às provas mais profundas. A fé, na ilimitada misericórdia de Deus e em sua verdade eterna, é capaz de consolar até em meio às provas mais profundas. Versículos 5 ao 14. Quanto mais conhecidas são as obras de Deus, mais também são admiradas. Louvar ao Senhor é reconhecê-lo como aquele que não tem semelhante a si. Seguramente, então, sentiremos e expressaremos reverência quando adorarmos a Deus. Porém, quão pouco disso se manifesta em nossas reuniões e quantas causas temos para nos humilharmos por essa razão? O poder onipotente que abateu o Egito dispersará o inimigo da igreja, enquanto todos os que confiam na misericórdia de Deus regozijar-se-ão em seu nome, pois a verdade e a misericórdia dirigem tudo o que ele faz. Os seus conselhos desde a eternidade e as suas consequências para a eternidade são todos justiça e juízo. Versos 15 ao 18. Felizes são os que conhecem o grato som do Evangelho e o obedecem. Os que experimentam o seu poder em seu coração e dão frutos durante a sua vida. Ainda que nada sejam em si mesmos, porém, por terem todas as coisas em Cristo Jesus, os crentes podem regozijar-se em seu nome. Que o nosso querido Senhor nos capacite para que façamos assim. O gozo de Jeová é a fortaleza de seu povo. Enquanto a incredulidade nos desanima e rouba o alento dos demais. Ainda que a incredulidade se infiltre em nosso meio, disfarçada por uma aparência de humildade, ela é, de todo modo, a própria essência do orgulho. O Senhor Jesus Cristo é o Santo de Israel, e este povo que lhe é peculiar foi abençoado nele, mais do que em qualquer bênção recebida antes. Versículos 19 ao 37. O Senhor ungiu a Davi com o óleo santo, não somente como emblema da graça e dos dons que recebeu, mas também para tipificar a Cristo, rei, sacerdote e profeta, ungido sem medida com o Espírito Santo. Davi foi perseguido logo após a sua unção, mas ninguém foi capaz de levar vantagem sobre ele. No entanto, tudo isso era uma sombra pálida dos sofrimentos, da libertação, da glória e da autoridade do Redentor, o único em quem todas as predições e promessas se cumpriram plenamente. Ele é o Deus onipotente. Este é o Redentor nomeado para nós, o único capaz de completar a obra da nossa salvação. Procuremos nos interessar por essas bênçãos, pelo testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Assim como o Senhor corrigiu a posteridade de Davi por causa das transgressões dele, do mesmo modo o seu povo será corrigido por causa dos pecados que vierem a praticar. Porém, trata-se de uma vara e não de uma espada. Tem finalidade de corrigir e não de destruir. É uma vara nas mãos de Deus que é não somente sábio, mas a fonte de toda sabedoria e que sabe o que faz. É cheio de graça e fará melhor. É uma vara que eles jamais sentirão a menos que se faça necessário. Assim como o sol e a lua permanecem no céu e não importa quais sejam as mudanças que aparentemente às janelas e novamente reapareçam no devido momento,
Do mesmo modo, o pacto da graça feito em Cristo Jesus não deve ser questionado. Não importa qual seja a alteração que aparentemente aconteça entre as pessoas. 38 a 52. Às vezes, não é fácil conciliar as providências de Deus com as suas promessas. Porém, temos a certeza de que as obras de Deus cumprem a sua palavra. Quando o próprio Cristo estava na cruz, parecia que Deus o rejeitara. Porém, não anulou o seu pacto, porque foi estabelecido para sempre. A honra da casa de Davi perdeu-se. Os tronos e as coroas muitas vezes jazem no pó. Porém, há uma coroa de glória reservada para a semente espiritual de Cristo, que jamais se desvanece. De toda essa queixa, devemos aprender que a obra terrível do pecado é capaz de fazer, tanto nas famílias nobres como naquelas em que a religião foi manifestada. Eles imploram que o Senhor tenha misericórdia. A imutabilidade e a fidelidade de Deus asseguram-nos que Ele jamais lançará todos aqueles a quem escolheu e com quem fez o pacto. Havia alguns que o censuraram por servirem a Deus. Os escarnecedores dos tempos posteriores censuravam semelhantemente os passos do Messias. Quando perguntaram: onde está a promessa da tua vinda? 2 Pedro 3, 3, 4. Os registros dos pactos e do modo do Senhor tratar com a família de Davi ensinam-nos acerca de seu pacto com a igreja e com cada crente em particular. As nossas aflições e angústias podem ser penosas, porém, Ele jamais nos lançará fora definitivamente. Os que enganam a si mesmos costumam abusar dessa doutrina e outros, por andarem descuidados, encaminhar-se-á para as trevas e a angústia. Porém, o verdadeiro crente confia nisso, para ser alento na senda do dever e levar a sua cruz. O salmo termina com louvor, mesmo após essa triste queixa. Os que agradecem a Deus por tudo o que Ele tem feito, podem também agradecer-lhe pelo que Ele ainda fará. As misericórdias de Deus seguirão os que seguem com louvores.